É interessante uma coisa, vocês hoje estão em um local favorecido, porque vocês são um evento de uma tecnologia que é o hype, que todo mundo fala, que todo mundo quer. Eu conheço profissionais que fariam tudo para estar, nesse momento, tendo esse tipo de interação com vocês. Não só pela palestra, mas por ter essa oportunidade de conhecer um pouco mais do universo Big Data. Então, tente aproveitar ao máximo, network, conversar, trocar experiência, trocar comunicação com o pessoal, porque isso vai fazer total diferença para vocês, acreditem. E eu estou aqui hoje para dar para vocês um pouco mais... Na verdade, tem um mundo de informação. Do meu ponto de vista, quem tem informação tem o poder. E essa apresentação vai ser basicamente mostrando isso para vocês. Informação é poder. Então, hoje, considerem que vocês estão ganhando um pouco mais de poder, um pouco mais de informação para a vida de vocês. Espero que sejam tão útil para vocês quanto é para mim. Vamos falar hoje de Hadoop, o poder da informação, casos de uso, como os gigantes da internet, os gigantes da indústria, de forma geral, utiliza o poder aí das informações, o poder dos dados em si. Ok? Seguindo aqui, então, próximo slide. Ainda não? Foi? Peraí. Vamos ver. Agora foi. Vamos lá. Bom, um pouco sobre mim. Eu sou formado em Engenharia de Software pela USP e pós-graduado em Big Data pela Impacta. Quem quiser me adicionar depois no LinkedIn, Thiago Santiago, Horton. Eu trabalho na Hortonworks há 2 anos, mas com projetos Big Data já trabalho há 4 anos, pelo menos. Tá? Já trabalhei em vários projetos grandes aí, na América do Sul inteira, na América Latina até, agora no México. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse universo, vai ser um prazer conversar com vocês e tentar transferir um pouquinho da experiência que eu tenho com isso para vocês. Tá? E vamos falar então, nesse momento, desse buzzword, desse falatório que todo mundo fala Big Data, o que é isso? Né? Afinal de contas, o que é o Big Data? Várias revistas, vários jornais, né? Big Data, os profissionais que queriam estar aqui. Além do Big Data explícito, que todo mundo empurra para vocês, existe também o Big Data implícito. Quando você vê um filme, por exemplo, Minority Report, um excelente filme, antigo, mas excelente, Moneyball, por exemplo, melhor ainda, como trabalhar com os dados, como manipular a informação para ganhar jogos e, obviamente, um campeonato de dinheiro. O jogo da imitação, Her. Eu vi um filme, anteontem, aliás, que eu não tinha visto, bem antigo, 21. Se eu não me engano, o jogo em português é o jogo de alguma coisa. Enfim, o pessoal usava como manipular as informações no poker para ganhar dinheiro. Resumindo, quem tem o poder de manipular a informação tem o poder de dominar e tem o poder de ter o poder. Para cima. Peraí. Aqui, para cima. O problema é que muita gente fala Big Data, mas não sabe exatamente o que é isso. Afinal de contas, o que é Big Data? Para quem gosta de filmes como eu, Pulp Fiction, Say Big Data One More Time. Né? Vocês lembram? Essa cena é muito boa, hilária. Pulp Fiction. A grande sacada aqui, na verdade, eu vejo muita gente falando Big Data tem 3, 4 vezes, vocês acho que viram isso aqui umas 10 vezes, só hoje, talvez. Mas é importante você notar que Big Data é baseado em 3 pilares. Volume, velocidade e variedade. Ponto. Tem gente que fala, mas são 5 pilares, veracidade e valor. O que você procura com Big Data, baseado no volume, na velocidade, na variedade, é encontrar a veracidade e o valor da informação. Porque só assim você vai conseguir dominar a sua informação. Quando você obter dessa informação a veracidade e o valor que ela tem. Então o pessoal estava comentando, não adianta nada, muitos dados. Exatamente, não adianta se você não conseguir ter a veracidade e o valor dessa informação. Então, os 5 Vs, esqueçam, porque o pilar são os 3 Vs, para você achar os outros 2 Vs, que são a veracidade e o valor da sua informação. Porque informação é poder. Novamente, eu reitero isso para vocês. E para deixar isso ainda um pouquinho mais fácil, eu vou contar uma historinha para vocês, rapidinho, a gente tem pouco tempo, do que eu estou querendo dizer para vocês. Você vai falar, pô, Thiago, isso aí é história. Eu provo que não é só história, não. Existe, na verdade, né, uma escola na Dinamarca, se não me engano, na Dinamarca, que ela tinha uma sala de aula que era bem
não comportadas, digamos assim. E esse pessoal não tinha um bom rendimento, obviamente, né? Uma sala pessimamente comportada não tem um bom rendimento. Então o professor resolveu fazer um experimento com essa turma. Falou o seguinte: se vocês não se comportarem, eu vou começar a contar spoiler de Game of Thrones. Up to you, vocês escolhem. Ninguém acreditou, ninguém botou fé. Você fala, qual é que é? E aí o professor começou a contar tudo o que tinha acontecido na temporada anterior. Mas como que ele vai saber a temporada anterior? Todo mundo já viu, mas como que ele vai saber a temporada futura? Pouca gente sabe que Game of Thrones é baseado em um livro, Crônicas de Gelo e Fogo, se não me engano, da Guerra dos Tronos. Então, quando ele mostrou que ele conhecia toda a história anterior, e quando ele começou a contar a história nova, ninguém queria saber, obviamente, essa história nova e perder toda a emoção de conhecer a série. Então, pessoal, o que vocês acham que aconteceram? O que vocês acham que aconteceram? Uma solução, né? Matar esse... Mas a sala de aula teve, depois daquele semestre, o melhor rendimento da escola. Thiago, isso aí é besteira, isso é história. É história? Então vamos perguntar então para a Folha e vamos perguntar para o Globo. Professor ameaça a turma barulhenta com spoiler de Game of Thrones. Tá na internet, se vocês googarem, vocês vão achar isso aqui, tá? Resumindo, o professor tinha um poder, porque ele dominava a informação. E quem domina a informação pode escolher a hora de dar a informação ou retirar a informação. Quem tem informação tem o poder. Falando em informação, falando em poder, vai a minha pergunta para vocês. O quanto que a gente produz de informação a cada 60 segundos no planeta? Por exemplo, Facebook, 4,1 milhões de likes a cada minuto. Skype, 110 mil ligações. YouTube, 300 horas de vídeo por minuto. Tinder, uma boa. Vamos fazer um chute aí. O dobro? Peraí, vamos lá. Valendo um adesivo aqui, ó, Master Community. Esse adesivo vale ouro. Um número, vamos lá. Quantos sweeps, quantos likes ou dislikes o Tinder tem? Quem que falou? Cara, você tá usando muito o Tinder, cara. Tá usando demais. Tá aqui o adesivo. Deixa a mulher saber disso. Não conta pra ninguém, cara. Mas olha só. Tá funcionando esse Tinder. Vou pegar umas dicas. São quase 600 mil sweeps. São quase 600 mil likes ou dislikes, né? Por minuto. É muita coisa. É muita informação. Porque a gente está vivendo, na verdade, uma mudança de era. E isso é o que me deixa mais... Cara, eu sou entusiasmado com isso. Sabe? Eu sou um fanboy mesmo de Big Data, porque talvez lá na Revolução Industrial, as pessoas que passaram por aquilo não estavam percebendo que aquilo estava acontecendo. E aquilo depois, por muitos e muitos anos, acabou sendo o padrão nas escolas, porque ficou marcado na história. Talvez hoje, na minha concepção, inevitável, daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para trás e vão falar: vocês lembram quando começou a Vibe, quando começou o Big Data? E esse momento vai estar marcado na história. Talvez a gente, daqui a algum tempo, seja matéria de estudo em escola, não sei mais. De verdade, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de era. Em 2005, nós temos aqui a posse do Papa Bento. Em 2013, só 8 anos depois. Vocês conseguem ver a diferença de uma era para outra? Impressionante, né? Mais que isso, olha que interessante. A maior empresa de táxi do mundo não possui frota. A maior empresa que cria conteúdo, que tem conteúdo, na verdade, na internet, não cria nenhum conteúdo. A empresa que mais vende inventory, que vende produtos, não tem estoque. A maior empresa que aluga casas, digamos assim, ou quase um hotel, não possui um hotel próprio. O que todas essas empresas têm, e são as maiores, né, em comum? O quê? Valendo?
É muito adesivo, eu não tenho muito adesivo assim. Informação. Exato. É exatamente isso. Isso que é interessante. Dizem que a informação é o novo óleo, né, o novo petróleo, porque ela, quem tem um domínio da informação, tem o poder. Tá, Tiago, mas quanto que a gente produz de informação por dia ou atualmente? Vamos colocar assim. Curiosidade, tá? Coisas interessantes aqui para vocês agora. A maioria de tecnologia aqui conhece, né? A menor unidade de medição em tecnologia, byte. Depois, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte. Legal? Para ficar um pouco mais fácil de entender, para quem não é de tecnologia, eu sempre dou esse exemplo, tá? Ó, então, vamos começar aqui do terabyte, que fica mais fácil. O Brasil era tetra, lembra o Galvão? Tetra, né? Terabyte. Depois o Brasil virou o quê? Petabytes. E depois? Exabyte. Depois vai ser octa, né? Acho que é octa. Enfim. Hepta, exato, perdão. Mas enfim, nem eu sei direito, né, a última escala lá embaixo. Mas é muita informação, a gente não chegou ainda de forma trivial nisso. Mas o mundo hoje tem aproximadamente 8 zettabytes de dados. Quando você manda uma foto, quando nudes não conta, tá? Mas quando você manda uma foto para alguém, que seja uma foto sei lá, para um amigo, um e-mail, é uma informação, é um dado. E se é um dado, está na internet. Se está na internet, está contando. Está nos seus 8 zettabytes de dados. O problema, entre aspas, é que isso é exponencial. Essa curva cresce dia após dia. E a projeção é que em 2020, nós teremos, 2020, está ali, 44 zettabytes de dados. Isso é exponencial. É muita informação para se processar. E como que eu consigo processar esse monte de informação? Como? Quem conhece esse filme aqui? Como? A Origem. Quem falou? Boa, ganhou aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse fica show no computador. É o da Horton. Vai passando ali para penúltimo lá, por favor. Então, o que acontece? Eu preciso analisar essa informação, eu preciso ir mais fundo. Inception, um sonho dentro de um sonho. Como que eu faço isso? Hoje em dia, a tecnologia mais difundida para se analisar um alto volume de informação, todos vocês já conhecem com certeza, é o famoso Hadoop. Só um overview rapidinho, porque a gente tem, obviamente, pouco tempo. Hadoop foi inspirado, tá, no MapReduce e do DFS, que é o Google File System, lançado em 2005. O pessoal da Yahoo juntou esses dois papers e lançaram o Hadoop. Basicamente, o que ele é? Ele é um sistema, uma plataforma distribuída, onde você joga a informação e você consegue armazenar a informação de forma distribuída e coletar a informação de forma unificada. É basicamente isso. Você pega, paraleliza a informação, traz tudo, unifica, devolve para alguém. Esse conceito de trazer a informação chamamos de MapReduce. Um exemplo fantástico aqui. Eu olho, demorei tanto tempo estudando isso aqui, era tão mais fácil se eu tivesse essa imagem na minha cabeça. Você tem os ingredientes, que são seus dados, que estão espalhados. Você tritura essa informação com o seu ETL, com o seu modelo de mapeamento, né, a sua transformação, e reduz isso para o seu sanduíche, para o seu dado, para o seu dataset compactado entregue ao seu usuário. Isso é o MapReduce. Mas, hoje em dia, você não precisa mais estudar isso. Você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque isso é coisa do Yarn, coisa do Hadoop antigo. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o Yarn com Hadoop 2.0, 2.7 já, tá? Mas a partir da versão 2.0, a gente já tem aí um novo sistema de arquivos que facilita muito a nossa manipulação dos dados. Hoje você não precisa mais trabalhar com MapReduce, como eu programava lá em MapReduce há 3, 4 anos aí atrás, tá? Minha dica para vocês é, nem percam tempo. É legal você ter o conceito, mas de verdade, hoje em dia você tem outros frameworks que fazem isso para você de forma transparente, tá? Falando em frameworks, falando em distribuição, o que é isso, então, Hadoop? É um componente que eu acesso, que eu trabalho de forma distribuída. É só pegar lá na Apache, que é open source, e instalar? Calma lá, você não precisa fazer isso. Você não precisa... Você vai utilizar o Linux, por exemplo. Você vai no código-fonte do Linux, pega, compila o Linux, o kernel, e instala na sua máquina? Acho que não, né? Difícil fazer isso.
Pode até fazer, se for um hero, se for um herói, você faz. Mas você geralmente pega uma versão, uma distribuição, Ubuntu, você pega SUSE, Red Hat, CentOS, pega a distribuição e utiliza. Da mesma forma, você vai fazer com o Hadoop. Você vai pegar uma distribuição, por exemplo, Mapar, antes da minha apresentação, estava aqui o pessoal da Cloudera, por exemplo, né? Aqui, por exemplo, também o Big Insights, que é da IBM, mas a IBM acabou de fazer uma junção com a Horton, então agora, por isso tem até uma ligaçãozinha aqui, tá vendo? Tudo que é Big Insights agora é Horton, tá? E tem, obviamente, valendo aqui, deixa eu pegar aqui, essa é uma pergunta difícil, um adesivo, qual é a distribuição mais bonita de Hadoop que existe? É muito adesivo, né? Mas, ó, levantou a mão lá. Exato, tá vendo? Olha que pergunta difícil. Master. Show. Então, você vai pegar uma distribuição, como a Horton, por exemplo, vai colocar no seu ambiente, no seu cluster, vai instalar e pronto. Pá, mas espera aí, Thiago, se eu fizer isso, no caso da Horton, sendo bem específico, tá? Eu vou ter que pagar, certo? Não, não precisa. Porque a Horton vende subscrição, ou seja, suporte, caso você precise. Se você paga pelo serviço, não pelo produto. Ela só empacota para você todos os produtinhos que você precisa e te dá. Se você quiser ajuda, por exemplo, para configurar, para uma melhor prática, enfim, whatever, aí você vai ligar para lá e vai pedir ajuda para o Thiago. Ou para alguém da Horton que seja disponível para você. Mas a minha dica é para vocês, independente projeto pago, não pago, open source, pega uma distribuição, pega um pacote, testa, roda e usa. Não tem como se arrepender. Não tem por que ir mais ir na comunidade, tá? Falando um pouquinho só para fechar sobre a Horton, a gente tem... Esse é um slide bem legal, tá? A gente foi aqui... Deixa eu apontar que isso aqui é mais fácil, né? Nem sei como que aponta aqui. Opa. A gente foi colocar... Aqui... Tá vendo? Aprendi, ó. A gente foi colocado aqui na posição de líder, nesse último quadrante aqui, tá? Do Forest. Porque a gente está com uma evolução fantástica, assim. Estamos evoluindo cada dia mais. Porque a gente tem uma plataforma muito interessante, que unifica dois termos bem interessantes, que nos dá o famoso Data Lake. Todo mundo fala Data Lake, Data Lake, Data Lake. O que é isso? O que é esse tal Data Lake? Vamos fazer uma analogia bem simples. Data Lake, basicamente, é o quê? É o seu lago de dados, onde você tem um amontoado de água. Leia-se água e informação. Nesse caso, nós temos dois produtos aqui que ajudam você a manter esse lago inteiro. O primeiro produto é o HDP, Hortonworks Data Platform, que é o produto que você não paga pelo produto, sim pela subscrição novamente, que vai te ajudar a construir, a ter esse lago de dados. Sempre Hadoop igual a lago, tá? Só para ficar claro a analogia daqui para frente. E toda vez que você quiser colocar água nesse lago, porque um lago sem água seca, certo? Então eu preciso ingestar, eu preciso colocar água nesse lago. É por isso que eu tenho aqui o HDF. O HDF é como se fosse um rio. Esse aqui é uma apresentação lá que eu fiz para o pessoal da Baía do Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Então eu peguei a mesma aqui. Um riozinho meio pequenininho, né? Mas enfim, ainda assim, é uma alimentação. Você alimenta o seu Data Lake com isso, ok? HDF e HDP. Gravem esses nomes, por quê? Porque você utilizando Horton, você vai utilizar esses dois conjuntos. Mas como assim? O que são esses dois conjuntos? Agora é que vem a coisa interessante para vocês. Esse slide é bem interessante por isso, tá? Vocês, como profissionais da área, vocês têm algumas opções a seguir. A primeira opção é, eu quero ser o cara que vai construir toda essa infra, vai construir esse lago. Então eu sou um cara de IT e Ops. Eu sou um cara que eu trabalho construindo clusters Hadoop. Se você constrói clusters, você é um cara de IT Ops. E detalhe, um cara com esse hoje está muito bem reconhecido no mercado. Com calor aqui, vou tirando aqui. Mas, bom, seguindo. Esse cara, ele só perde para um outro cara. E é a moda agora, diria até dos próximos anos. Nos Estados Unidos está sendo considerada a profissão, assim não dá, né? Vou ganhar adesivo. A profissão dos próximos anos, que é o cientista de dados. O que é o cientista de dados? É o pescador. É o cara que sabe tirar o peixe, que sabe dar dinheiro para o negócio. Por que esse cara vale tanto? Por que ele é tão caro? Eu vi o pessoal comentando, eu queria ser um cientista de dados daqui a 6 meses e tal. Eu não queria ser de verdade duro, eu não queria ser
estraga prazer, digamos assim. Mas um cientista de dados, realmente, ele tem uma base fortíssima em matemática. Ele é um estatístico, por natureza. Ele é formado em matemática ou em estatística ou similares. Ponto número 1. Ponto número 2. Ele é um cara que conhece programação. Hoje já ferrou. Para você achar um matemático que conhece programação, é difícil. Ponto número 3. Ele é um cara que ele é focado no negócio. Ele tem que entender o seu negócio. Ele tem que saber como isso funciona. Se você acha um cara que entende do negócio, que curte matemática, manja de matemática e ainda curte programação, esse cara vale muito no mercado. É por isso que um salário desse cara aqui, não estou exagerando, tá? Esse cara vale ouro lá fora. Aqui, então, 25 mil é um salário tranquilo para esse cara. Sem exagero. Sem exagero, juro para vocês. E lá fora, se você é estatístico lá fora, nos Estados Unidos, cara, você vai ganhar em dólar. Tipo, vale muito a pena. Mas existem outros intermediários. Se você é um data architect, se você é um arquiteto de dados, se você faz o treinamento para Hadoop, você se torna um Hadoop arquiteto, um arquiteto Hadoop, soluções Hadoop, tá? Se você é um cara de BI, você faz um treinamento de Hive, por exemplo, você se torna um analista Hadoop. Se você é um desenvolvedor Java, por exemplo, você faz o desenvolvimento voltado para Java, para Hadoop, você se torna um Hadoop Developer. Se você é um Linux, um cara de administração em Linux, você vai fazer o treinamento de administração e você se torna um Cluster Ops Admin, que é aquele primeiro perfil lá de cima. Ok? Então, segue aqui. Isso aqui é bem interessante. Tiago, eu queria saber por onde eu vou seguir a minha carreira daqui a alguns anos. Em Big Data. A pergunta é, aonde você está aqui, nesse momento? Você vai ter que se localizar aqui e vai ter que ver a sua migração, o caminho do seu conhecimento até você chegar lá. E com certeza, aquele cara de lá hoje ganha muito mais do que esse cara daqui. Com certeza. Não tenho dúvidas disso. Então, segue uma dica interessante para vocês. Esse slide aqui é um slide para você pensar na sua carreira profissional. Essa é a minha dica para vocês, tá? Seguindo aqui, vamos falar então dos produtos. Isso é interessante. Esse é um produto chamado HDF. HDF, Hortonworks Dataflow. Valendo aqui 2 adesivos. HDF faz o que mesmo? Rapidinho, rapidinho. É o rio, o canal. Divide aí, tá difícil. Pode ser. Mas mandaram bem, mandaram bem. Quem grita mais, né? Vamos lá. Perfeito, esse é o cara que vai fazer a ingestão. E aí vai uma dica para vocês, tá? Vocês como arquitetos, como desenvolvedores, como pessoas de Big Data, vocês vão ter que saber cada um desses componentes, talvez não a fundo, mas saber o que faz cada um deles. Vai ter um slide aqui daqui a pouquinho de arquitetura, e aí você vai ter que encaixar cada um deles dentro de uma arquitetura. É por isso que você tem que saber o que faz cada um desses caras. O mais importante aqui, hoje, é esse cara aqui chamado NiFi. Esse NiFi é o mais importante, gravem esse nome, é um nome bem importante para fazer ingestão de dados dentro do seu cluster, tá? Mas não é só isso, por quê? Além de saber todos aqui, eu não vou passar um por um, a gente não tem tempo, não é suficiente para isso, vou só falar dos mais importantes. A gente tem o quê? O HDP. O que é o HDP? Mais um adesivo. Boa, seu Data Lake, seu lake de dados. Foi? Você já ganhou ou não? Tô de olho em você, viu, cara? Não ganhou, não? Não ganhou mesmo, não? Então, ó, o que é esse cara aqui? Esse HDP, basicamente, é o cara que permite você armazenar informação, a gente chama de data at rest, a informação em repouso, em descanso. Então, você vai ter que saber cada um desses componentes aqui. Alguns já são muito conhecidos. Por exemplo, Hive. O que é o Hive? É um cara feito para você fazer queries analíticas em cima dos seus dados. Ele é muito conhecido já. Mas tem alguns que não são tão conhecidos, como, por exemplo, o Druid. O que é o Druid? O Druid é o competidor, entre aspas, competidor assim, ele faz a mesma coisa que o Kuru. O Kuru é a ferramenta que o pessoal da Cloudera apresentou no slide anterior. Eles fazem, entre aspas, a mesma coisa. O que eles fazem? OLAP dentro do Hadoop. É isso. Tá? Resumindo, bem resumidamente, é isso. Então, eu tenho aqui algumas ferramentas. Spark. O que faz o Spark? O Spark é a ferramenta. O Spark é o melhor amigo de quem? Do cientista de dados. Tiago, eu quero ser cientista, tal. Bom, você vai ter que estudar muito, fato. Mas a minha dica para você é: estuda Spark. Estuda Spark, assim, ouve livros de... Pega, assim, sabe, a Bíblia do Cid Moreira, sabe? Irmãos, então, o que você vai fazer? Você vai pegar os vídeos do YouTube de Spark.
vai ser sua Bíblia. Você vai ler tudo sobre Spark, você vai entender tudo sobre Spark, e você vai começar a trabalhar com Spark se você realmente quer ser um cientista de dados, porque é a principal ferramenta hoje para um cientista de dados, tá? Cada ferramenta, repara que ela está em um eixo aqui, ó, tá vendo? Ó? Operação, governança, security, segurança. A gente vai falar um pouquinho do Ranger, do Knox também daqui a pouquinho, mas assim, só para ter uma ideia. Você precisa entender cada ferramenta e encaixar cada ferramenta em um contexto, onde cada ferramenta vai trabalhar. Isso é muito importante. Depois eu vou passar esses slides para vocês aqui, para vocês darem uma olhadinha geral. E principalmente esse próximo slide aqui, ó, que é todas as ferramentas que eu apresentei até então para vocês. Scoop, Flume, Kafka, é uma sopa de letrinhas, realmente, tá? É muita informação, é muita coisa. Mas você precisa entender o que cada uma faz. Então, por exemplo, aqui, ó, para segurança, tem Ranger, Knox, Atlas, por exemplo, ADF Encryption, para scheduling, para Control-M, né, schedular eventos. Então, use, por exemplo, para fazer o Data Governance. Aqui a gente tem o Atlas, tem o Falcon. Para fazer o acesso aos dados, aqui dentro do Yarn, você tem o Hive, tem o Pig, AgeBase, por exemplo. Então você vai ter que entender cada uma das ferramentas, não precisa ser um especialista nelas, mas você vai ter que entender de forma geral como elas funcionam. Essa é a minha dica para vocês, tá? Seguindo aqui, esse é o slide. Esse é o slide que eu acho que é o slide mais importante da apresentação inteira, por quê? Porque ele dá um exemplo de arquitetura lambda. A arquitetura lambda, o que é lambda? Lambda é a 10ª letra do alfabeto grego, é isso aí. Basicamente, o que ela é? Ela representa a união de dois pontos, vamos colocar assim, a intersecção entre duas zetas, dois pontos que não necessariamente são convergentes. Então, esses dois pontos que não necessariamente deveriam se convergir, eles vão se convergir em um ponto, é o lambda, ok? Olha que interessante aqui, ó. Nós temos aqui o Kafka, o SAM, o Druid, o Zeppelin, Superset, Hive, R, Spark, AGFS, ADF, que seria o nosso NiFi aqui, aquela mesma sopa de letrinhas dentro de um ambiente, ó, Atlas e Ranger. Basicamente, galera, aqui a gente tem uma arquitetura onde esses componentes são encaixados. E por que eles são encaixados dessa forma? Para criar um ambiente, mesmo que único, segregado. São como duas retas, são como dois caminhos que vão se convergir a um só. Uma camada, essa camada aqui, ó, a gente chama de speed layer. O que é speed layer? É quando você vai processar os seus dados em streaming. Você vai jogar dado e vai consumir dado muito, muito rápido. Um exemplo de streaming em speed layer. Um exemplo muito bom. Estou vendo agora, por exemplo, o jogo do Brasil. Eu quero saber o que as pessoas estão falando agora, se estão gostando da atuação do Neymar ou do, sei lá, qualquer cara. Pô, o Felipe Coutinho, está melhor que o Neymar? Sim ou não? Eu quero saber isso agora. Não adianta eu saber isso daqui a 2 horas depois do jogo. Fala que nem os caras da Bandeirantes lá discutindo 3 horas depois do jogo, né? A gente enche o saco aquilo, né? Você tem que saber a informação na hora. É na hora que vale. Depois não vale mais. Então, se eu quiser processar a informação, por exemplo, eu vou pegar minha fonte externa, nesse caso aqui, ó, um Twitter da vida. Peguei a informação, conectei no Twitter, HDF, conectei no Kafka, uso o SAN, que é o Stream Analytic Manager, que usa para isso aqui o Storm. Pego o Storm aqui, processo a informação, jogo no Druid, faço um OLAP desse cara em tempo real e jogo numa visualização aqui para a minha área, por exemplo, aqui de CRM, marketing, para o meu marketing consumir essa informação aqui em cima. Um ótimo exemplo disso. É um streaming de dados. A informação é consumida em tempo real. Mas eu não quero saber da informação exatamente agora. Eu quero saber como foi, quais foram as notas do Neymar em todas as partidas que ele já jogou até agora. Ou seja, eu quero ver o passado. Eu quero ver o histórico. Eu quero ver o meu data lake de informação. Então eu vou ter que fazer queries e modelos preditivos aqui dentro. Está vendo aqui, ó? Dentro do meu HDFS. Então, eu tenho a informação já armazenada aqui e eu consigo agora, olha que interessante, na minha camada de batch layer, que é esse quadrado aqui embaixo aqui, ó, eu consigo fazer um batch view aqui, falando para mim, nesse caso, quais são as notas do Neymar. Eu pego a nota do Neymar em tempo real, comparo os dois e agora eu consigo passar as duas informações, o meu Lambda, para a minha área usuária. Claro, o Jogo do Brasil é só um exemplo. Mas é um exemplo do que você pode fazer para a sua empresa. Você pode fazer com que a sua empresa tenha dados em tempo real sendo analisados e dados em batch sendo processados. Modelos preditivos sempre vão olhar o passado.
Modelos estatísticos sempre vão olhar o passado. Não faz sentido ele olhar agora o presente, porque ele precisa de uma massa de dados muito grande para fazer isso. Então eu consigo ter modelos preditivos estatísticos aqui, e eu consigo ter informação em tempo real em uma camada centralizada, para poder pegar essa informação e enviar essa informação para a minha área usuária. Isso é o que hoje nós chamamos de arquitetura lambda, e isso é o que toda empresa grande está fazendo. Toda empresa séria que trabalha com Big Data tem essa implementação, ok? E se eu quisesse só uma parte de streaming? Uma menção honrosa aqui, tá? Se eu quero pegar informação, processar informação e ter informação só em streaming, eu não preciso do meu data lake, então para isso eu vou ter só essa área aqui, ó. Essa arquitetura, eu estou sendo bem simplista, tá? Mas é o que a gente chama de arquitetura capa. Minha dica para vocês é, estudem a arquitetura lambda e a arquitetura capa. São as duas arquiteturas que vão dominar aí todo o universo Big Data, não tenho dúvidas disso, tá? Nos próximos anos. Porque até então é uma bagunça, essa é a verdade. Ninguém sabe como posicionar os produtos, como usar qual é melhor para o quê. Comece pela arquitetura. Comece entendendo onde posicionar cada pecinha do Lego. Essa é a minha dica para vocês, tá? Seguindo aqui, vamos falar um pouquinho de segurança agora. Porque os seus dados são dentro de um cluster e você precisa proteger o seu cluster. Você precisa proteger a sua informação. Como eu consigo proteger essa informação? Como que eu consigo pegar essa informação e garantir com que por exemplo, o meu analista de negócio não saiba qual é o cartão de crédito do Thiago? Porque se ele souber o cartão de crédito, ele vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir acessar essa informação e fazer uma compra até no nome do Thiago. Então, minha dica para vocês é, para proteger o seu cluster, muita gente constrói uma cerquinha ao redor, né? Essa cerquinha não vai te ajudar muita coisa. Você precisa realmente construir um castelo. É isso que precisa fazer. Minha analogia é essa, tá? Constrói um castelo para cercar o seu elefante. A primeira coisa aqui, o seu castelo tem que ter um fosso. Esse fosso, a analogia é com um firewall. Você vai ter que ter aqui um firewall ao redor para proteger o seu perímetro, tá? Segundo ponto, você vai ter que ter um ponto único de ligação aqui. Para isso a gente usa um cara chamado Apache Knox. Estava naquela lista gigante de produtos. O Knox é para isso, para que você crie um ponto único de acesso. Mais do que isso, você vai ter um cara aqui chamado LDAP. O que é o LDAP? É um componente, tudo que for branquinho aqui, tá, ó, não é componente da Horton, é componente do mercado. Então, por exemplo, aqui, o firewall que você quiser. O LDAP pode ser, por exemplo, da Microsoft, Active Directory, por exemplo. Você se conecta nele e fala, ok, Thiago, cara crachá, ok, você está liberado, você pode entrar. Então, eu crio um ponto único de acesso e eu crio um ponto único de identificação. Mais que isso, eu posso pegar algumas pastas e eu posso encriptar. Eu coloco criptografia para que algumas informações, como, por exemplo, a informação do cartão de crédito, fique criptografada. Isso se chama AGF Encryption, ou Ranger Key EMS. É o produto, é o componente que vai criptografar a informação para você. Mais que isso, você tem que ter um cara chamado Ranger, porque o Ranger é como se fosse os seus guardinhas que ficam na torre lá, só olhando o movimento e falam, parou, você não pode entrar aí não. Então o Ranger, ele permite com que você acesse a informação ou não acesse a informação. Ele permite com que você tenha, por exemplo, a informação mascarada. Você só pode ver os 4 primeiros dígitos do cartão de crédito, do telefone, do endereço, do nome da pessoa. Você escolhe qual é a pessoa ou qual o grupo de pessoas que tem acesso a uma informação específica. Não tem por que as pessoas de marketing terem acesso às informações financeiras. Não tem por que o pessoal financeiro ter acesso às informações de RH. Então você consegue criar silos onde as informações são destinadas para as pessoas corretas. Com quem? Com a Apache Ranger. Mas o que adianta eu proteger com todas as ferramentas? E aí tem um cara, o Thiago foi o cara que criou o cluster. O Thiago sabe o IP da máquina, eu sei o IP da máquina. Eu consigo acessar a máquina, fazer um proxy, entrar na máquina, roubar a informação que eu quiser e vender para o concorrente, por exemplo. Eu preciso proteger a informação a nível de sistema operacional, ao nível mais baixo que eu tenho. Então, para isso, eu tenho um cara chamado Kerberos. O que é o Kerberos? É um double check. Qualquer um em nível de sistema operacional que não conseguir, que quiser fazer, por exemplo, um LS na máquina, que quiser falar, eu quero dar um list aqui no diretório X, ele precisa de um KTab. O que é o KTab? É um ticket falando, ó, esse cara tem permissão. Então, esse stack geral aqui, volta aqui. Esse stack aqui é o stack padrão para que você consiga proteger os seus dados no seu cluster Hadoop. Se você não tem isso aqui, você não tem proteção. Ponto. Essa é a minha dica para vocês. Seguindo, porque tem muita coisa ainda, mas está acabando o tempo, então vamos lá. O que fazem os grandes na internet? O que fazem os grandes com Hadoop? Bom, primeiro,
Tem uma empresinha aqui, não sei se você conhece, chamada Facebook. Ela só revelou um dos milhares de clusters. Milhares, eu não sei quantos clusters ela tem, mas assim, ela tem vários. E só um deles tem 4.000 máquinas em um cluster. Gigantesco. Mas não só isso. O Facebook Messenger, quando você manda, e aí gata, no Messenger, né? Você está usando o quê? AgeBase. Por baixo é o AgeBase. Sempre que o Facebook, aliás, coloca aquelas propagandas para você, toda aquela análise foi feita em cima de Hive. Eles têm as tabelas em Hive que fazem as análises e joga para você, claro, em batch, a melhor propaganda que você precisa de acordo com a análise deles, ok? O Amazon. O Amazon foi o primeiro que inventou o conceito. Outros que compraram isso, compraram também. Agora, toda loja que você vai, e-commerce, você vai lá, quando você vai fechar a compra lá, ele fala, ó, pessoas que compraram Xbox, compraram também um controle extra. Putz, por que eu não pensei nisso? Eu vou jogar com o meu primo aqui, vou pegar um controle extra. Só com isso, só com essa nova funcionalidade que foi criada há alguns anos, eles conseguiram 20% a mais nas vendas. Com uma funcionalidade. Esse cara que criou, teve essa ideia, ele deve ser tido como rei hoje lá. Não sei exatamente quem é, mas o time, com certeza, com uma feature nova, você consegue dar 20% de lucro. Isso é absurdo, é fantástico. Mas um cara, Netflix, pequeno também usa Hadoop. Para quê? Para fazer o que a gente chama de collaborative filtering. O que é o filtro colaborativo? O Thiago gosta de filme sci-fi, adora. Tá? O Eduardo gosta de filme sci-fi também, ele assistiu 20 filmes. O Thiago só assistiu 17. Todos estão batendo. Então, eles estão muito próximos em gostos de filme. Então, agora, os filmes que o Eduardo assistiu, eu recomendo para o Thiago. E os filmes que o Thiago assistiu, o Eduardo não tiver assistido, eu recomendo para o Eduardo. São filtros colaborativos. Então, essa é mais uma forma de você manter a sua clientela presa no seu produto. Dando produtos para eles, oferecendo para eles aquilo que eles realmente querem. Não só aquilo que é trend topics, aquilo que todo mundo gosta. Não, é uma coisa específica. Você tem um gosto muito particular com pessoa X. Vou oferecer produtos que a pessoa X também gosta. Esse é o conceito. Outro, Google Now. Google Now, ele aprende diariamente o que você faz. Então, olha que interessante. Você está correndo lá, sei lá, melhor, você acordou e está indo para o seu trabalho. Você segue a rotina do seu trabalho todo dia, acordar 8 horas, pega o trânsito. Se você tiver nesse caminho trânsito no dia, o Google Now já vai saber antes de você. Já aconteceu isso comigo, não sei se aconteceu com vocês, mas ele já avisou, ó, hoje o seu caminho tem trânsito. Ele já sabe o caminho que você vai fazer. Ele aprende diariamente. Como que ele faz isso? Usando um cluster gigantesco Hadoop também. Mas é um Hadoop próprio do Google, tá? O Google não usa o Hadoop da comunidade, ele tem um Hadoop próprio dele. Ainda assim é um Hadoop, tá? O Waze, mesma coisa. Mesmo engine do Google. Faz a mesma coisa. Passando rapidinho aqui. 5 minutos, rapidinho. eHarmony. O que é o eHarmony? eHarmony é o cara que é o par perfeito aqui no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos é o eHarmony. Basicamente, ele pega duas pessoas que um gosta de rock, outro gosta de rock. Dois. Se apresentem e, obviamente, você vai conseguir uma chance maior de afinidade entre os dois. eHarmony também usa o Intel Xeon e um cluster para isso. 2 menções honrosas, que foram projetos que eu trabalhei. Tá? Projetos que eu, de verdade, assim, foram os melhores projetos que eu trabalhei até hoje. Tem alguém do Banco do Brasil aqui? Ou não? Não, né? Porque ela foi lá em Brasília, nesse projeto. Tem um projeto também que eu fiz, que foi na Mayo Clinic, mas foi lá nos Estados Unidos. Tá? Bom, quando a gente fala de Hadoop, a gente fala de análise de informação. Quando a gente fala de análise de informação, a gente fala de analisar a informação para ganhar dinheiro, ponto. Ou analisar a informação para não perder dinheiro, ponto. Ou você está fazendo cost killer, você está economizando dinheiro da empresa, ou você está vendo novas coisas para que a empresa ganhe mais dinheiro. É um dos dois, é dinheiro, é dinheiro. Se não for dinheiro, não tem projeto. Basicamente é isso. Só que esses 2 projetos aqui, para mim, foram muito marcantes, porque, no fundo, tudo é dinheiro, mas por trás do projeto eu tinha algo a mais. Que isso é o que me encantava, isso que me falava, cara, esse negócio de tecnologia, Big Data é fantástico. Olha o poder que isso tem. Primeiro, Banco do Brasil. O Banco do Brasil estava com uma incidência gigantesca lá em Brasília, sequestros relâmpago. Então, eles começaram a fazer uma propaganda fortíssima. Aliás, por que hoje todo banco fala para você, baixe o app, pelo amor de Deus, baixe o meu app? Por que ele faz isso? Porque ele consegue ter várias informações de você, inclusive onde você está.
traquear você, o que você está fazendo agora, que você está aqui nesse momento agora. Ele consegue fazer isso através do seu app, senão não tem como saber onde você está. Mas olha só que interessante, o Banco do Brasil. O que ele estava fazendo? Basicamente, o José é um senhor de 60 anos e comprou numa loja de surfwear uma prancha de surf. Essa prancha de surf custou R$3.000. Pô, José não surfa? Nunca faz compra, sabe, o velhinho que curte Netflix, por que ele está comprando uma prancha de surf? Né? Vamos fazer o seguinte, vamos ligar para ele agora. Ligou para o José e não conseguiu falar com o José. Pô, mas se ele está fazendo uma compra agora, por que ele não pode atender o telefone? Nesse momento é disparado um alerta, olha que interessante. Para onde? Para a central da Polícia Militar, indicando um possível caso de sequestro relâmpago. Já é passado toda a informação de placa, de carro, de nome, com todas as informações que a polícia já tem sobre você, e é uma viatura, dependendo do caso, obviamente, é mandada para a Redondeza para verificar se realmente esse é um sequestro relâmpago ou é só uma fraude, por exemplo. Então, olha que projeto interessante. Pô, por que é tão interessante, Thiago? Porque você pode estar salvando uma vida. Você pode estar fazendo com uma pessoa que talvez fosse vítima de um sequestro e ia ficar sofrendo. Essa pessoa talvez foi salva por essa tecnologia. Isso é muito interessante. Uma coisa a mais, análise patológica. Lá nos Estados Unidos foi um APOC que eu participei. Eu estou acabando, prometo. O que acontece? A pessoa chegava lá, nossa, hospital, estou com febre, não estou muito legal, mancha no corpo e tal. Tá, então vamos fazer o seguinte, então, seu nome, sua idade, CPF, seus dados. É feita uma análise completa na vida da pessoa, na linhagem dela, nos pais, né, as doenças que os pais tiveram, e depois de os hábitos da pessoa, até coisas do Facebook e tudo mais, depois de uma análise completa, é dito, ok, essa pessoa tem 95% de chance de estar com câncer. Ou 90% de chance de estar com uma gripe. Mas vocês perceberam o poder disso? No fundo, também é dinheiro. Por quê? Porque o hospital está economizando centenas de exames, horas de médicos, o convênio está economizando grana. No fundo, é dinheiro. Mas, poxa, você está salvando uma vida, cara. Uma pessoa que podia ter um diagnóstico daqui a 2 meses, 3 meses, está tendo um diagnóstico antecipado. Isso pode salvar a vida dela. Então, foram os 2 projetos que eu mais gostei até hoje, sem sombra de dúvida, e que mais me motivaram a trabalhar com Big Data. Tá? Seguindo aqui para fechar, overview, Telecom. Telecom tem, por exemplo, server logs para analisar logs, CDR, que são as análises de ligação que você faz, entre outros, voice text, tudo que você fala, eles conseguem converter para texto também. Isso nos Estados Unidos, tá? Estou pegando um caso dos Estados Unidos. Casos de uso, chão de fábrica. A gente tem aqui, por exemplo, sensores para verificar quando uma máquina vai quebrar. Daqui a 2 meses essa máquina vai quebrar, ou daqui a 1 semana, vamos trocar um parafuso, por exemplo. Coca-Cola está fazendo isso lá no Japão. Quando as máquinas de Coca-Cola vão quebrar, eles já sabem com 1 semana de antecedência e mandam um técnico trocar a peça. Porque eles sabem a vida útil de cada componente, o estrago, o esforço de cada componente, então eles conseguem com sensores captar informação e processar informação e trocar a máquina antes que ela deixe de vender, antes que ela pare de dar dinheiro. Né? Próximo, setor automotivo, geotracking, você consegue fazer os carros serem traqueados, você consegue saber onde está cada carro. BMW, por exemplo, lá fora, você não consegue ligar o carro se você não falar com a telefonista antes e ela tem que saber onde você está. Então, mais um exemplo de aplicação. Setor financeiro, mercado financeiro, traders, lista OFAC. Lista OFAC é, só para a galera que não conhece muito de mercado financeiro, se eu, por exemplo, estou na Lava Jato, não estou, tá? Mas se eu estivesse na Lava Jato, será que é interessante para o banco abrir uma conta no meu nome, sabendo que eu estou na Lava Jato? Essa aqui é uma espécie de lista negra. Como você consegue fazer isso? Consultar os nomes de toda a população que tem acesso em conta corrente no mundo inteiro e saber o histórico dela. Lista OFAC, ok? Mais um, comércio eletrônico, clickstreaming, saber o que os caras estão clicando, né? Análise de logs. Setor público, olha só que interessante. Telemetria de veículo. Imagina se no Brasil tivesse telemetria nos carros dos nossos políticos. Imagina. O que a gente não descobrir? Onde o cara pega o carro oficial para ir 2 horas da manhã? Onde? Imagina. Não temos isso. De Uber, né? Mas pelo menos ele ia pagar o dinheiro dele. Tudo bem, cara, vai, né? O problema é quando ele usa o seu dinheiro para ir em algum local que não deveria, né? Com o seu dinheiro. Setor energético, por exemplo, análise de energia, análise por cliente.
Setor farmacêutico, verificar, por exemplo, aqui os remédios, o quão os remédios estão sendo vencidos e, enfim, quando você precisa, não precisa fazer o suplemento do seu medicamento nos seus pontos. Está acabando. Eu só queria... Aí, saúde. Saúde é muito legal. Você consegue ser proativo em vez de reativo. Se um batimento cardíaco do cara, sabe? Sabe? Aquele monitorzinho cardíaco. Se ele para, o que acontece? 30 médicos lá, desfibrilador, revive, ressuscita, vive, meu amigo. Se você tem um sistema proativo que analisa o batimento cardíaco, você consegue saber até com 5 minutos de antecedência, olha, a frequência cardíaca desse cara aqui está oscilando. Eu consigo ser proativo e não reativo. Eu consigo salvar uma vida também. Então, são casos de uso que você consegue usar sensores Big Data para a saúde, tá? Seguros. Vou passar aqui rapidinho, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui, depois eu coloco para vocês na internet. Só para fechar, I want to play a game, rapidão, valendo aqui alguns adesivos. Pessoal, Flink. Flink é Big Data ou é um Pokémon? Big Data, vamos ver? Big Data, a galera tá manjando. Quem foi? Lá no fundo, ó, depois vocês vêm aqui buscar comigo, tá? Honestidade, hein, pessoal? Eu vou colocar vocês na Lava Jato aí. Honestidade, ó. Jirati. Pokémon, quem falou? Depois vem buscar aqui. De Big Data não manja nada, mas de Pokémon sabe tudo, cara, né? Pangol. Big Data, então, né? É isso aí. Quem foi depois? Ó, não vem repetido, você já falou, cara, né? Big Data. Akiban, Big Data. Spoink. Pokémon, alguém falou, Pokémon. Tá manjando também, tá vendo? Seahorse. Não sabe nada, tá vendo? Big Data, Seahorse. Faz Spark. Também. Ah, é? Também tem Pokémon? Eu não sei, cara. Pokémon não sei. Sunbird. Big Data, cara. Não tá ruim também, né? Pessoal, é isso. Queria agradecer a vocês. Desculpa a correria. Obrigado mesmo. Se precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Desculpa mesmo a correria, a gente vai se falando. Meu cartão está aqui. A gente vai conversando depois. Tá? Pessoal, esse foi o Thiago. Muito obrigado, Thiago. Ele escolheu estender um pouco a palestra dele e não ter tempo para pergunta. Quem quiser fazer